De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do professor Moraes. Moraes, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que estão nos ouvindo aqui. É um prazer mais uma vez estar aqui participando do seu programa. Infelizmente, por falar num problema não tão agradável para toda a população, mas estamos aí para tentar esclarecer ou tentar colocar o nosso ponto de vista a respeito desse problema sério que o país está passando. Bom, Moraes, como é que tem sido a sua percepção a respeito dessa questão? Bom, Luciano, primeiramente eu gostaria de falar o seguinte, a minha percepção, certamente é uma percepção diferente da sua, diferente de todo mundo, né? Está aberto aqui também, inclusive para os telespectadores também, fazer alguns outros questionamentos. Eu estou vendo essa questão aqui não só como uma questão do óleo diesel, da questão do caminhoneiro, que certamente ela existe, é um problema sério. Mas o que está sendo evidenciado nessas manifestações, e o apoio da população está demonstrando isso, é mais ou menos o que aconteceu em 2013, em junho de 2013, que é aquele aumento das passagens, que foi só para a cidade de São Paulo e aquilo se espalhou para o país inteiro. Na realidade, nós temos toda uma população do país sofrendo, indignada com muitas questões políticas, econômicas que estão acontecendo no nosso país, e aí, diante da deflagração de algum movimento, todo mundo apoia aquele movimento, mas na realidade as pessoas estão participando não só indignadas com a questão do problema dos caminhoneiros, não. As pessoas estão vendo nisso daí uma indignação extravasando nessa manifestação os vários problemas que nós estamos enfrentando, de corrupção. Eu vi pessoas manifestando contra a corrupção, contra o governo, contra isso, contra aquilo, e que na realidade também o problema hoje econômico e que de certa forma nós estamos percebendo é o seguinte: não é só o caminhoneiro que está enfrentando uma dificuldade na sua atividade profissional, está enfrentando o professor, é o trabalhador, é o metalúrgico. Toda a população brasileira, de uma forma ou de outra, perdeu com essa crise econômica. Perdeu com a crise econômica e aí vem demonstrar sua indignação. Ainda pega um período, uma situação, uma conjuntura política que você tem um governo que não foi o escolhido, e que é um governo que, de certa forma, representa aquilo de pior que tem acontecido na política brasileira, né? Então, é o momento ideal, é o estupim, né? Nós estamos sentados diante de um barril de pólvora e aí acende-se o cigarro, a coisa explode. Né? Então é dessa forma que eu estou vendo a questão. Quando nós pensamos nas manifestações lá do passado, elas começam com movimentações a respeito da tarifa de ônibus em São Paulo, né, e desencadearam todo aquele movimento. E que no final a gente acabava vendo que era um movimento sem uma perspectiva clara de solicitações, né? E de todo mundo e ao mesmo tempo de ninguém, né? Porque foram barradas participações de partidos políticos no primeiro momento, retiraram qualquer bandeira ou manifestação de partidos, mas ao mesmo tempo você tinha de direita radical à esquerda, todas no mesmo movimento, mas cada um com uma ação, né? Os chamados black blocs, que aproveitavam para quebradeira geral. Então acabou perdendo um pouco o foco, né? Nessa a gente tem, claro, os pedidos dos caminhoneiros, né? E as falas de negociação têm sido nesse sentido, mas a gente percebe muita gente se manifestando sem entender o teor claro que é a redução aí do custo do diesel e não de todos os combustíveis. É isso que está na pauta dos caminhoneiros. A questão do pedágio, né, quando o caminhão está vazio, né, para ficar mais claro isso, né, de não pedagiar quando os caminhões estiverem vazios, a questão de um preço mínimo para o frete, entre outras ações. Isso. Só para lembrar também o movimento de 2013, né, como o movimento de 2013 não tinha uma pauta clara de reivindicações, até mesmo por isso é difícil o desfecho final.
né? Essa daqui ela começou com uma pauta clara. A pauta clara do diesel, do preço do diesel, justa, né, para os caminhoneiros, mas ela incorpora uma série de outros reclamos da população. Então, por isso que o final dela está sendo um pouco mais complicado. Essa é a questão. Então tem uma série de outras questões por trás aí que vão dificultar o término dela. E outra, nós estamos diante de talvez, espero que sim, do final desse movimento. A pauta foi mais ou menos atendida, mas agora já começa a pauta dos petroleiros, dos motoristas de van, começa a indignação porque o preço do diesel vai ser reduzido, mas e o preço da gasolina, o preço do pedágio, o preço de outros preços aí que estão afetando a população? Isso não está na pauta. Então, até que ponto isso daí não vai ter uma continuidade, porque a questão não é só essa. A questão não é só o diesel. O diesel foi o estupim de um processo que deflagrou essa manifestação, mas não é só ela. Uma das coisas que está muito, tanto na mídia quanto nas redes sociais, né? O movimento é uma greve ou é um lockout? Então, são coisas diferentes, né? O lockout é uma prática criminosa, é um crime contra a ordem econômica, né? É como se fosse a formação de um cartel, de uma combinação para prejudicar alguém, para tirar algum proveito próprio. Porque o direito de greve é assegurado constitucionalmente, não tem o que se questionar, mas o crime contra a ordem econômica praticado por alguém tentando tirar alguma vantagem econômica da situação, esse é crime contra a ordem econômica, que é o lockout, que seria o lockout. Um tema até que a gente não estava acostumado a tratar a respeito dele. É como se fosse, por exemplo, amanhã depois, são questões diferentes, mas é como se fosse empresas fazerem um acordo para combinar preço para tirar um proveito econômico, que seria um cartel. Então, são coisas diferentes, mas tem mesmo a mesma gravidade do ponto de vista jurídico. Então, ninguém sabe exatamente, foi uma greve ou foi um lockout. Na realidade, eu acho que partiu de uma reivindicação popular da categoria. E pode ter os aproveitadores, aqueles que se aproveitaram da situação. Sem dúvida. Porque também a gente tem essa questão, né? Todas as vezes, eu acho que a dificuldade de análise, quando a gente cai, em especial nas redes sociais e nas conversas gerais, né, é a da generalização, no seguinte sentido, né? Ou as pessoas falam que é greve ou falam que é lockout. E esquecem que pode haver a possibilidade da combinação das duas coisas. Pode. Né? De você ter um movimento legítimo de paralisação e de algumas empresas distribuidoras entrarem na onda para tentar se aproveitar disso, né? Uma das citações que a gente teve lá é isso, né? Você não tem caminhoneiro autônomo fazendo transporte de combustível. Né? Então isso é um exemplo claro, né? Então você teve aí de fato empresas que entraram na onda e pegaram carona na situação. E você tem uma outra coisa também, que hoje em dia, com as mídias sociais, ficou muito mais fácil todo mundo produzir conteúdo, verdadeiro ou falso. Muito mais falso. Muito mais falso do que verdadeiro. Então, isso daí é uma outra coisa que pode agravar. Então, problemas complexos não têm raízes únicas, são várias raízes. Tem a raiz econômica, que a gente pode até comentar aqui, da questão por que o diesel chegou ao preço que existiu, mas a gente sabe que não é a única razão do que está acontecendo. Sem dúvida. Uma das coisas, para a gente só encerrar essa questão dessa parte, né, eu vi ontem nas redes sociais uma questão muito engraçada também, que era a Rede Globo e a Record estão, né, falando contra a greve, contra a manifestação. Não assista o Fantástico, porque eles vão falar contra o movimento. Eu acho que primeiro aí já é uma questão clara de ignorância compartilhar isso, porque assim, como é que antes de assistir, você sabe se está falando bem ou mal da situação, né? Aí entra o Fantástico no ar, a primeira matéria relacionada ao tema, né, que foi colocar uma câmera num caminhão com produtos hospitalares e saber se ele chegaria no local, era um produto de hemodiálise, né?
Então mostra o trajeto do caminhão, mostra as vezes que ele claramente foi parado e mostra chegando ao local de destino, né? Mostra ele sendo liberado em todas as barreiras. E automaticamente eu ouvia simultaneamente as pessoas colocando, aí, ó, está falando mal do movimento. Você fala, como? Se eles mostraram exatamente o que aconteceu, né? Sem emissão de opinião, sem filtro. Então a gente tem que começar a ter uma visão mais crítica, né? No seguinte ponto de vista, olha, cuidado com que parte da imprensa está divulgando, tenha uma visão crítica, né? Mas não deixe de ver porque, né, a autocegueira é uma coisa complicada aí. Nós estamos, tem muita gente vendo com muita preocupação, e lógico, a gente tem que ver com muita preocupação isso que está acontecendo, de todo mundo poder produzir notícia. Porque você produz, coloca lá no teu aplicativo ali, no teu celular, e aquilo viraliza, né? Espalha para todo mundo. Isso, por um lado, é um problema, é uma questão preocupante, mas eu ainda quero crer que é um período de transição. Nós não estávamos acostumados com isso, agora estamos passando por esse período de transição. Vai chegar um momento que a população começa a ficar um pouco mais crítica com relação a tudo aquilo que recebe. Checar a credibilidade, porque tem muita gente se aproveitando dessa situação, vendendo o caos aí, tentando vender notícia falsa. Então, isso, a gente precisa ter cuidado disso. Eu acho que vai chegar um ponto que as pessoas vão amadurecer com relação a essa questão, espero que sim, né? E saibam distinguir o que é falso, o que é verdadeiro, o que é produzido por um veículo que tem a credibilidade, que checa fontes, que dá direito de resposta, que assina aquilo que colocou, que publicou, aquilo que divulgou, daquilo que realmente não tem quem assina, ou se a assinatura não confere, ou que não checou a fonte. Então, acho que vai chegar um momento que a população em geral, a sociedade, que não é um problema só brasileiro, né, vai, de certa forma, se conscientizar um pouco, ou vai aprender a conviver melhor com esse novo formato de informação que chega a todos nós. Perfeito. E de fato, né, a gente acaba observando isso, né, e com os meios de comunicação também. Você tem um boom de um meio, né, ele cresce, ele se estabiliza, as pessoas com o tempo começam a aprender o funcionamento daquele meio e ter uma visão um pouco mais crítica. É lógico que às vezes, né, a gente tem uma visão que é pânico, né, tudo é suspeito, né, nada se acredita, mas com relação às redes sociais a gente tem que ver isso, né, quais foram as fontes, qual o conteúdo de pesquisa do texto, né, se pertence a uma estrutura de comunicação confiável, quem produziu aquilo, porque simplesmente reproduzir é difícil. Nós temos estruturas hoje no país que estão pesquisando as fake news e denunciando, né, temos sites que fazem isso, mas tem que se ficar de olho nessa questão para não ser enganado. E principalmente também, né, antes de repassar, certo? Cheque. Eu não vou ficar repassando para os meus contatos, meus amigos, as pessoas com quais eu confio, eu não vou passar alguma coisa, por exemplo, que eu não tenho certeza que é verdadeiro. Eu passo, às vezes, pelo meu aplicativo, às vezes uma piadinha, alguma coisa assim, mas uma notícia que tem uma certa gravidade, eu só vou repassar se eu realmente tiver certeza daquilo, porque eu vou estar passando para aquelas pessoas que são meus amigos. Então vamos ter esse cuidado aí, porque assim como pode parecer algo inofensivo, pode prejudicar. Nós temos eleições aí que foram decididas aí, por exemplo, por pouquíssima margem, a eleição do Trump, o Brexit lá na Inglaterra, a própria eleição presidencial brasileira também, a última eleição teve influência disso, e essa próxima também pode ter influência. Então vamos ter cuidado com esse tipo de divulgação de informações que não são sempre verdadeiras. Sem dúvida. E a questão também da postura, né, de começar a se entender isso, né, porque uma das coisas interessantes também, há 4 anos nós víamos parte da população, né, atribuindo, né, vou citar a Rede Globo aí, né, como golpista, uma emissora de direita, porque estava falando contra a Dilma e mostrando as manifestações. Agora, hoje o que a gente vê é exatamente o inverso, né? A Rede Globo é uma emissora de esquerda, está contra a greve dos caminhoneiros, etc. Há um tempo atrás, a gente via a Raquel Sherazade, do SBT, ser endeusada pela direita, né?
pelos posicionamentos fortes e tal. Nessa noite ela faz uma matéria, fala contra a manifestação dos caminhoneiros e agora automaticamente ela se tornou petista. Então a gente tem que, de fato, colocar o pé no chão, né? E começar a observar a situação, que ela não é preto e branco, né? A gente tem que parar com esse jogo maniqueísta, né? Você tem uma questão de avaliação que vai muito além, né, de direita e esquerda, de em cima ou embaixo, ou a gente acaba caindo nesse discurso radicalista que não resolve e nunca resolveu nada no país. Nunca resolveu e não faz bem para ninguém, né? Antigamente, muitas coisas que você ouvia, você guardava só para si, né? Morria em você, né? Quanto muito você passava aquilo para os seus vizinhos. Hoje em dia você tem a possibilidade de fazer algo que viraliza, né? Então a gente precisa de ter cuidado, responsabilidade com isso daí. Eu acho que todo mundo tem que ter responsabilidade. E de uma forma ou de outra, né? Eu quando recebo, se bem que eu não estou dando conta, né? Quando eu recebo alguma coisa que é uma informação mentirosa, que eu sei que é mentirosa, eu transmito para a pessoa, isso é fake news, não vamos propagar isso daí. Mas a gente não está dando mais conta de fazer isso, né? Mas eu acho que todo mundo tinha que, de uma forma ou de outra, saber distinguir o que é verdadeiro, o que não é, o que tem credibilidade, o que não é, e saber de uma coisa. A imprensa, de uma forma, pode ter falhas, com certeza tem, mas ela de certa forma, ela tenta refletir aquilo que está, de uma forma ou de outra, acontecendo. Nenhuma emissora responsável quer, de certa forma, também perder credibilidade. Você quer perder credibilidade? Ninguém quer. O patrimônio de uma empresa de comunicação é a credibilidade. Então ninguém quer perder isso. Mas vamos falar um pouquinho da questão do preço, né, do combustível, né? Por que chegou a esse valor? Bom, não é um único motivo, né? Primeiro, a coisa começa em 2012, 2013, 2014, que durante um bom tempo a Petrobras, principalmente no final do governo Dilma, por uma questão de conter a inflação, por uma política que o governo impôs à Petrobras, manter o preço do petróleo abaixo do custo. Isso foi criticado durante muito tempo, né? Foi criticado pela imprensa, o preço abaixo do custo de exploração. Tanto que a Petrobras, durante um período, acumulou prejuízo estimado em 60 bilhões por conta dessa política de preço. Então, durante vários meses, né, nós mantivemos o preço do combustível abaixo do seu custo. Isso causou prejuízos imensos à Petrobras e não adianta imaginar que a Petrobras se vira. A Petrobras, amanhã depois, ela precisa de continuar seus investimentos e tudo mais. Bom, então, esse preço defasado teve que ser recomposto. Então, por aí você já teve, logo no início do que assumiu o governo Temer, e um pouquinho antes até, depois da eleição, o preço já sofreu um certo reajuste. Já foi um baque para todo mundo. Bom, aí não bastasse isso, esse ano, nós tivemos o quê? Nós tivemos o preço do barril do petróleo. Ele saiu de 33, 34 dólares o barril, 35, né? Hoje ele está em torno de 68, 70 dólares o barril. Então o preço da cotação internacional do barril subiu. Você fala, mas nós produzimos petróleo aqui no Brasil. Produzimos sim, mas nós ainda continuamos importando petróleo. É uma commodity internacional, continuamos importando. Então o preço do barril, da cotação internacional subiu. Outra coisa também que aconteceu, o preço do dólar. O dólar, até um ano e pouco atrás, estava em R$ 3,12, R$ 3,20. De uma hora para outra, esse dólar passou para R$ 3,70. Então, o preço do barril de petróleo, não mais 38, 35 dólares o barril, agora em torno de 68. Multiplicado por quanto? Não mais por 3,20, multiplicado por 3,70. Então isso acaba dando esse impacto maior no preço dos combustíveis, né? Acaba repassando. E a Petrobras, como uma empresa qualquer, não é uma empresa pública, é uma empresa estatal, ela precisa desse retorno, até mesmo porque ela precisa de continuar seus investimentos. Hoje o setor de petróleo no Brasil ele representa muito do PIB nacional.
Então, não interessa a ninguém uma Petrobras quebrada, uma Petrobras que não possa investir. Hoje nós sabemos também que o Brasil ele está sentado em cima de uma imensa reserva de petróleo, só que o petróleo, lá no pré-sal, a 4.000 metros de profundidade, não resolve o problema de ninguém. Nós temos de ter capacidade de extrair esse petróleo, gerar emprego, gerar renda, gerar progresso, gerar desenvolvimento econômico, e melhorar a vida de todos nós, com essa riqueza que nós temos. Agora, quem vai explorar esse petróleo? Evidentemente que a resposta seria Petrobras. Com que dinheiro, sendo que ela não está conseguindo pagar? Hoje a Petrobras é a empresa mais endividada do mundo, 400 bilhões de endividamento, está vendendo patrimônio, então não interessa a ninguém também uma Petrobras com problemas financeiros. Então, e a Petrobras tem que repassar, tem um custo a extração do petróleo, vender o diesel nesse valor. Então, o governo hoje está acenando com redução de impostos, redução de PIS, COFINS, da CID, está fazendo um malabarismo. Mas isso daí também, essa conta vai sobrar para alguém. Vai sobrar para alguém. Então, é uma conjuntura de problemas que deflagrou. Essa greve afetou uma categoria que é mais duramente penalizada, que são os caminhoneiros, mas afetou também os taxistas, afetou os donos de van, afetou uma série de outros setores da economia, que também, algumas outras categorias que dependem mais diretamente do diesel, mas impactou toda a economia. Impactou toda a economia e deflagrou esse processo, deflagrou esse movimento, deflagrou. Porque, na realidade, esse movimento está recebendo, como já falamos aqui no primeiro bloco, está recebendo o apoio de toda a população, de grande parte da população. Por quê? Porque, na realidade, ele representa a indignação do povo brasileiro com toda essa questão política que está acontecendo. E aí nós caímos numa questão que eu acho que é a que tem que ser, de fato, discutida, né? Porque senão essa indignação só se multiplica. Porque, olha, resolveu essa questão, né, e no anúncio do presidente ontem a gente via isso, né, de novo aquela questão da clareza de análise dos fatos, né, a gente via a declaração do presidente e aí eu já via pessoas na rede social também dizendo, ele está dando um cala-boca, ele está não sei o quê, né? Não, né, ele mudou o tom do discurso, do primeiro discurso para cá, isso foi nítido, né, estava bem mais ameno. No primeiro discurso ele foi muito mais impositivo e estava falando o quê? Exatamente as pautas que tinham sido solicitadas. Foi exatamente o que ele falou no discurso, não era um cala-boca, era atender as reivindicações da movimentação. Mas a gente acaba caindo em duas questões aí. Primeiro, uma coisa que muito se fala, o fato da Petrobras, eles falam que a gente está cobrindo um rombo e os preços estão em função de cobrir esse rombo. Mas a empresa não deu lucro no último ano? Esse lucro também não é usado para cobrir o rombo? Bom, então vamos lá. Houve uma coincidência aí, é o seguinte. Primeiro, a gente vê o tempo todo um monte de rombo que houve na Petrobras. Nós sabemos que ela foi pilhada durante um bom tempo. Aí, de repente, também o quê? Coincide com o processo de recomposição de preço, coincide com o aumento do preço do petróleo, coincide com o aumento do dólar, e aí a Petrobras também apresenta uma lucratividade de 6 bilhões num trimestre, e todo mundo fala, epa, então estão tirando o rombo, a impressão que ficou foi essa, estão tirando todo aquele rombo em cima do preço do petróleo, nós estamos pagando isso. Então essa foi a impressão que ficou para todo mundo, certamente. E aí a Petrobras acabou aparecendo como a vilã da questão, sendo que a empresa em si, ela foi vítima o tempo todo. Ela foi vítima de quem roubou, ela foi vítima de uma série de questões e ela vai estar sendo vítima agora. Por quê? Porque ela está perdendo valor de mercado, está perdendo o faturamento, e não interessa a ninguém, por exemplo, uma empresa do porte da Petrobras, que é tão representativa na economia brasileira, também passar por uma crise. Não interessa a ninguém. Então ela foi vítima o tempo todo e ficou aparecendo essa questão. Olha, então, se ela apresentou lucro, foi porque ela está tirando o lucro em cima do preço. É lógico que o preço do combustível impactou no lucro dela.
Certamente, já teve um lucro de 6 bilhões. Agora é importante o seguinte, o que acontece quando uma empresa tem um lucro de 6 bilhões? Normalmente ela distribui para os acionistas, pela primeira vez a Petrobras ela vai distribuir lucro nos últimos 2 anos e meio, que ela não distribui, estava tendo só prejuízo. Normalmente ela distribui 25% do lucro para os acionistas. O maior acionista, a União, 66% das ações pertencem à União. Então ela vai ficar com boa parte dos 25% dos 6 bilhões. O restante do lucro dela vai ser reinvestido na própria empresa. Vai cobrir prejuízo aí do passado, vai ser reinvestido na empresa, e qualquer empresa precisa disso para poder continuar mantendo suas atividades, para continuar investindo, para continuar gerando, para continuar prospectando petróleo, que tem um custo altíssimo. Sem dúvida, ainda mais no pré-sal. Ainda mais no pré-sal. E a Petrobras é uma das poucas empresas que tem a tecnologia para fazer isso. Ela tem a tecnologia para fazer isso, e então nós precisamos de uma empresa como ela. Sem dúvida. Precisamos de uma empresa como ela. Então. E aí é que está a questão, né? Eu acho que aí é que você tem que ter a clareza, né? Nós tivemos o impacto do aumento, né, em função dessas conjunturas, e porque ele foi segurado lá atrás com um preço artificial. Né? Ou seja, talvez ele não sentiria tanto esse impacto se não tivesse esse preço artificial lá atrás. Então ele já teria chegado nesse valor, mas gradativamente, não com a velocidade que chegou. Não com a velocidade que chegou. E aí, olha quanta coisa você teve. Recomposição de preço, porque o preço estava defasado. Você teve a questão do aumento da cotação internacional. Você teve o aumento por conta da cotação do dólar. Você teve o fato de que a Petrobras era uma empresa que está o dia inteiro no noticiário com rombos, e de repente ela apresenta um lucro num trimestre. Foi só num trimestre. Apresentou lucro. Então, a percepção que ficou foi essa, né? Foi a percepção de que a coisa chegou, né? Que o preço está sendo praticado dessa forma, única e exclusivamente para cobrir um rombo lá atrás, enquanto que não é totalmente verdadeiro essa afirmação. Sem dúvida. Até porque o rombo foi desviado de lucro que a empresa teria, que poderia ter sido revestido em infraestrutura, etc. Uma outra questão que a gente teve nessa transição de lá para cá foi a abertura de postos para exploração. Né? E aí a gente também vê, né? Porque em vários campos a procura foi pequena ou nula de empresas. Né? Então muitas vezes a gente também tem um discurso assim, não, deixa o livre mercado, a exploração. Aí você abre o livre mercado, não teve interesse. Né? Ao mesmo tempo você fala assim, mas a Petrobras é uma estrutura que é a única e exclusiva do governo, é um monopólio. Né? Mas a gente tem um fracionamento de empresas que estão utilizando isso. Então, como sair disso? Né? A gente vê alguns países que tem a questão do subsídio. Né? Você acha que pode ser um caminho? Claro, que você não tira da empresa, mas que você tem uma estrutura de subsídio. Olha, se você tem uma alta internacional, você tem um mecanismo lá de segurar o preço subsidiado, não com a empresa bancando. Olha, o mecanismo que foi, de uma forma ou de outra, criado para isso, mas ele é pouco eficaz, é a questão da CID. A CID é uma contribuição para a intervenção do domínio econômico. Ela é um imposto compensatório, que de uma forma ou de outra ele pode variar, aumentando para o diesel, diminuindo para a gasolina, para o etanol, fazendo compensações. Mas ele é muito pequeno para fazer uma compensação da magnitude que houve aqui no aumento dos preços dos combustíveis. Não dá para fazer isso. E principalmente no momento que o Estado brasileiro, ele está quebrado financeiramente. Vamos ser claros. O Estado brasileiro está com problemas financeiros muito grandes, que não pode se valer da redução de um ou outro imposto para fazer uma espécie de compensação. Mas a política de preço, de uma forma ou de outra, do Estado brasileiro, da Petrobras, não está totalmente errada. Muita gente também publica nas redes sociais o tempo todo, nós estamos exportando a gasolina já refinada, a gasolina brasileira, lá para a Bolívia, para o Paraguai, para a Argentina, com um preço menor do que aqui. Na realidade, nós estamos exportando pelo preço de mercado, sem os impostos. Agora, veja bem, se a gente tirar todos os impostos do preço dos combustíveis, não só
o PIS, COFINS, a CID, incide sobre ele o ICMS, que é um dos impostos que mais impactam o preço do combustível. Os estados, a União, vão ter que compensar isso com outros impostos. Nós queremos a educação, nós queremos a saúde, nós queremos um monte de outros serviços por parte do Estado que depende desses impostos. Então, a política de preço, de uma forma ou de outra, não está totalmente equivocada, não está totalmente errada. Agora, sabe onde está o grande problema? O grande problema que está na questão da paralisação, na questão da Petrobras, na questão de tudo isso, é que falta o interlocutor político com credibilidade para chegar para a população e falar, explicar claramente. Porque o presidente Temer não foi escolhido por nós, ele está aí no mandato tampão e não tem a credibilidade para conclamar a população a algo diferente. A verdade é essa. Se o Temer hoje for na televisão e falar para as pessoas, façam isso, as pessoas vão querer fazer o contrário, porque estão queimadas com o governante que está aí. Então falta um interlocutor para explicar isso que eu estou de uma forma ou de outra, nós estamos discutindo aqui essa questão. E a população então tem razão, não interessa a nós essa questão um prejuízo para a Petrobras, não interessa para nós um rombo nas contas públicas, não interessa para nós isso. Mas que governante é esse que tenha a credibilidade? Não tem. Não tem. Outra coisa, todo mundo fala assim, tiramos a presidenta Dilma e aí colocamos outro que não foi eleito. A presidente Dilma também já não tinha mais credibilidade. Também, se tivesse ela continuado, também não teria credibilidade para pedir isso e a população aceitar. O presidente Temer não tem. O correto, talvez, naquele período, seria ter feito a cassação completa da chapa e convocado novas eleições. Talvez um movimento como esse que está tendo agora, se tivesse acontecido naquela época mais vigoroso, queremos extirpar toda essa classe política, talvez nós tivéssemos tido uma solução lá atrás. Se nós fôssemos um país que tivesse um sistema político, um sistema de governo parlamentarista, a transição já tinha ocorrido lá. No presidencialismo isso não ocorre. Agora, isso que eu quero também tentar colocar para nós aqui, para todos que estão nos ouvindo. Nós estamos agora há 4 meses, está todo mundo descontente, e eu também, com toda a classe política. Estamos todos descontentes. Porém, muita gente está falando hoje tirar o Temer, renúncia, forçar uma renúncia, a intervenção militar, tem gente que fala nisso. Eu queria que a população tentasse perceber o seguinte, que nós estamos há 4 meses de uma possibilidade de renovar tudo, renovar o governo federal, renovar 2/3 dos senadores, renovar toda a Câmara dos Deputados, renovar todos os 27 governos municipais e renovar todas as 27 assembleias. Nós podemos mudar todos. Os únicos que nós não podemos mudar é apenas 27 senadores de 81. São os únicos que não vão poder ser... Porque o mandato é de 8 anos, ainda tem mais 4. Os outros todos nós podemos modificar. Então agora é o momento da gente, com serenidade, com tranquilidade, ouvir os candidatos e fazer boas escolhas. E pensando o seguinte, não é só o presidente da República que resolve. Então nós podemos modificar todos os parlamentares. Sem dúvida. Grande parte dos senadores, então todos os governadores, então está aí uma grande chance de mudança. Agora, veja bem, decidir as coisas num momento de nervosismo, de aflição, vai sair a pior solução, a pior escolha. Então nós temos que decidir num momento de tranquilidade. Então, o que falta agora, para amenizar esse problema. Então, por isso, eu vim aqui como economista, como professor de economia, se bem que eu também dou aula de ciência política, falar de um problema econômico, mas na realidade, esse problema econômico, a solução é política. Nós falávamos nos blocos passados a respeito do tamanho do Estado, o custo do Estado brasileiro.
né? E aí eu queria dar uns dados que eu acho que assim, é um ano de eleição e são dados que a gente tem que discutir no país, né? De que forma? Se fala muito em taxações e impostos para cobrir o rombo, mas não se fala de economizar o rombo, né? Na nossa casa, quando o cinto aperta, a gente corta despesas. O Estado tem que começar a cortar despesas e a população tem que saber no que o Estado gasta para cobrar, né? Vou dar um exemplo simples. A Câmara e o Senado Federal, né, custam juntos, por dia, em torno de 28 milhões dia. Tá certo? E eu tenho certeza que se a gente sentar com um economista lá e começar a reduzir benefícios e custos, a gente consegue fazer uma ótima economia aí, e sem esse discurso populista aí de cortar número de deputados, né, que é o primeiro que vem, né, mas de cortar benefícios mesmo que estão lá. E de coisa simples, olha, tem um auxílio para viagem desses parlamentares? Tem. Em que estados que eles vivem? Né? Vamos fazer isso equânime com a distância em que cada um vive. Olha, a quantidade de viagens mensais, vamos estabelecer um teto disso, ele tem que se programar para estar em Brasília para as votações dentro de tantas viagens. Você gera um custo fixo nessa auxílio de custo. Se a gente joga isso para as câmaras estaduais, você também faz uma redução suficiente. Aí a gente via divulgações aí nas redes sociais de custos de deputados da nossa região com combustível, com correspondências, né, custos absurdos que tem que ter um teto estabelecido. Então, olha, na hora de votar, né, Moraes, acho que já seria uma ferramenta interessante isso. Chegar no candidato a deputado da região, seja ele a federal ou estadual, olha, o que você propõe para a redução de custos do legislativo? Eu acho que tinha que ser uma pauta geral da população, né? Qual é a sua proposta para a redução de gastos do legislativo? Isso seria o primeiro ponto. Esse seria um ponto, poderia ser o primeiro, né? Mas temos muitos outros pontos. Na realidade, nós precisamos de discutir essa questão, por exemplo, de custos, em toda a máquina pública. Outro exemplo, né? Auxílio moradia a juízes e procuradores, 4,3 bilhões. Né? Então não é só o legislativo, né? Não é só o nosso judiciário tem que colocar a cabeça no travesseiro, sim. Se existe um teto constitucional de salarial, de remuneração, usar essas brechas legais com os auxílios é um crime contra a população que o judiciário também comete, e nós também temos que nos manifestar contra isso. Né? É legislativo, é executivo e é judiciário que tem que entrar na mesma discussão nacional. Nós temos que baixar esse custo do Estado. Eu concordo com você também, Luciano. Na realidade, teria que começar com eles. Certo? Porque eles que são o exemplo, né? Teria que começar com o executivo, legislativo, judiciário, né? Os excessos que existem ali, eles teriam que dar o exemplo. Até mesmo para poder cobrar de todos os demais. E fazer uma discussão geral de custos do Estado brasileiro, porque se nós queremos pagar menos impostos, se nós queremos ter produtos com mais acessíveis, que a gente possa consumir melhor, se nós queremos uma economia mais dinâmica, como é o desejável, porque na realidade o que está acontecendo é uma crise econômica no país e que prejudicou o poder de compra de toda a população brasileira. Então está todo mundo revoltado. Se a economia estivesse crescendo, ninguém estava na rua. Ninguém estava apoiando. Então, precisamos ter uma discussão muito séria. E qual que é o melhor momento para se fazer isso? O melhor momento para se fazer isso é agora. Sim. Não existe momento mais adequado para fazer isso diante de uma eleição como essa, que a gente vai poder renovar tudo. Agora, o que está acontecendo? Num momento como esse, num momento conturbado, vem aqueles candidatos eu vou discutir tudo, e vem com umas propostas malucas, né? Vou discutir a partir do desarmamento. A questão brasileira não é só a questão do armamento. Eu vou discutir a partir de uma outra questão qualquer aí. Questões populistas. Populistas. Nós temos questões muito mais sérias para discutir, que de uma forma ou de outra pode impactar toda a nossa vida, toda a nossa economia. Quando a gente fala em violência
só para citar um exemplo, quando a gente fala de violência, até quanto que o problema da violência não tem raiz econômica? Muita raiz econômica. Então vamos discutir essa questão econômica e o momento ideal é esse, 4 meses da eleição, que é o momento melhor? Sem dúvida. Uma outra questão também, né, que é correta e que vem sendo feita, que é a exigência dos governos municipais na questão dos comissionados, né? Nós estamos tendo uma redução desses quadros com ações judiciais, foi aqui, foi em Franca, enfim, tem sido em vários locais, para se ficar com uma estrutura mínima funcional dessas ações. Mas a gente cai no governo federal, né, que é o autor da proposta e que veio de cima para baixo, mas que não cumpre a lição de casa, porque o governo federal tem quase 100 mil comissionados. 100 mil. Né? E isso está em toda a estrutura aí, né? Eu vi uma matéria a respeito do Supremo lá, falando dos capinhas, que são sujeitos que ajudam os ministros a colocar a sua capa e que dão o suporte nas ações, com salários absurdos, né, para o trabalho desempenhado. Não é desvalorizar o profissional, né? Mas eu acho que se a gente quer alterar o país, a gente tem que ter clareza e repensar, né? Se falava em reforma da Previdência. Ao se citar a reforma da Previdência, a primeira coisa que se começou a citar, não, olha, mas nos militares não pode mexer, né? Olha, se a Previdência está dando déficit, nós vamos ter que mexer em todo mundo, né? Porque se eu não mexo na classe a B, a C, a D e a E vão pagar a conta pela A, né? Ou todo mundo enfia o dedo no seu bolso, né, a mão no seu bolso e cotiza o custo Estado, ou vai sobrar para alguém pagar. E esse tem sido o mal no Brasil em toda a sua história, né? Nós temos uma luta de classes. Exato. Uma luta de classes. E um tentando transferir a conta para o outro. Na realidade, a conta é de todos nós. Essa mesma questão, por exemplo, de agora, né? Essa proposta de redução do preço do diesel vai ter uma conta. E que vai ser paga por todos nós. Observem agora o preço da gasolina e do álcool nos próximos dias. É essa a dica. Certo. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar a conta, né? Então nós vamos ter que tirar de algum lugar. Então existem situações horríveis na sociedade. E agora, veja bem, em muitos momentos, quando você não... A crise só tem uma coisa interessante, é o momento que todo mundo acorda para discutir os problemas. Porque quando a economia estava crescendo lá em 2010, 2011, 2012 e período... Ninguém discutia sistema tributário, ninguém discutia imposto, ninguém discutia isso, ninguém discutia aquilo, porque não estava doendo no seu bolso. Então agora é o momento que utilizemos a crise pelo menos para debater essas questões, mas sem propostas populistas, sem vender falsas promessas. O momento é de seriedade, Nós estamos a 4 meses de eleição, volto a repetir isso, 4 meses de eleição, que de uma forma ou de outra vai ser interrompido um mês, por conta da Copa do Mundo. Então nós vamos, se for ver, 3 meses para discutir o nosso futuro, o que nós queremos para o Brasil. Exatamente, e a preocupação maior é o 7-1 e a gente não percebe que a gente está perdendo de goleada há muito tempo por ficar focado aí no futebol e não no que realmente interessa. Essa é a questão. Então nós temos um momento precioso aí para uma discussão séria, sem falsas promessas, sem tentar imaginar, por exemplo, o salvador da pátria também. Eu acho que todos nós temos responsabilidades e temos capacidade para interferir nisso daí. Outra coisa, muita gente, eu vejo aí, até com uma certa decepção, né? Muita gente pedindo volta dos militares, isso e aquilo e tudo mais. Gente, quem decide, certo? É o povo. Quem tem a possibilidade de decidir é o povo. E nós estamos às vésperas de uma decisão. Então vamos nós decidir. Por que nós vamos deixar que outro decida por nós? Vamos nós decidir, com tranquilidade, com serenidade, utilizando, se não é o modelo perfeito de escolha, vamos aperfeiçoar isso.
mas vamos fazer isso pelo diálogo. Moraes, eu quero agradecer a presença, espero que a gente passe por essa questão com a maturidade necessária, né? E já fica o convite aqui para a gente continuar debatendo depois o desenrolar desse tema em outro programa. Eu que agradeço a oportunidade. Se por um lado a gente tem um pessimismo com relação a tudo isso que está acontecendo, tem uma coisa que me tranquiliza muito, é saber o seguinte: tem mais pessoas que querem que as coisas dê certo do que as coisas se encaminhem para o caos. Então todo mundo quer que as coisas dê certo. Mesmo quem está manifestando quer que as coisas dê certo. Então vamos esperar que com tranquilidade essa manifestação termine da melhor maneira possível e vamos continuar, certo, de uma forma ou de outra, expondo nossas angústias, nossas inquietações, certo, de forma pacífica, né? Vamos protestar contra o nosso sistema de ensino, contra a nossa educação, vamos protestar com relação ao nosso sistema tributário, vamos protestar com relação a essas mordomias todas que existem aí, vamos protestar contra a corrupção. Eu acho que a população tem que acordar para o país que a gente quer, acordar para a situação que nós estamos vivendo. E esse movimento, de uma forma ou de outra, tem raízes econômicas, certamente, mas o encaminhamento dele tem que ser político. Infelizmente, nós não temos um interlocutor com credibilidade para fazer isso. Aliás, o governo Temer, eu acho que o papel dele é levar o país até a eleição. Sem dúvida. Se ele cumprir isso, já vai ser muito bom. Bom, nós vamos a um intervalo. Na sequência, eu converso aqui com o professor Bosquinho, né? Nós vamos falar a respeito da questão do esporte aqui no município. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do professor Bosquinho, nosso secretário municipal de esportes. Obrigado pela participação, Bosco. Bom dia, Luciano, bom dia, ouvintes. Eu que agradeço aí o convite e falar um pouquinho aí do esporte amador da nossa cidade, né? Mais precisamente da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Batatais. Perfeito. Jogos Abertos da Juventude, né, estão aí em curso. Como é que está a participação de Batatais nesses jogos? Pois é, como todos sabem, Batatais está participando aí da 34ª edição dos Jogos Abertos da Juventude. Está sendo realizada aqui na Cidade Franca. Na sexta-feira última foi a abertura oficial, onde tivemos aí a presença do nosso secretário de esporte do estado, e Batatais está até nos surpreendendo com os resultados. Batatais, a equipe feminina de futsal, na última sexta-feira, no último sábado, conseguiu vencer a cidade de Colômbia por 21-1, né? Hoje pela manhã está jogando agora com a cidade de Inhaúma e não sabemos o resultado. E o futebol, né, masculino, que jogou aí na abertura com a cidade de Bauru, onde não foi feliz, perdendo de 1-0. Mas agora pela manhã acabei de receber a mensagem do Marcelo que Batatais está vencendo o Guará por 4-0. Acabou o primeiro tempo e com chances aí de classificar. Então classifica duas equipes, então provavelmente classifica desse grupo aí a cidade de Bauru e a cidade de Batatais. E lembrando que a ginástica artística vai estar se apresentando aí no próximo final de semana, né? Então nós também estamos aí torcendo para a equipe do professor Marcelo, que é uma equipe jovem, uma equipe que está aí desenvolvendo a ginástica dentro da Escola Célio Bueno e com certeza com um trabalho maravilhoso para poder aí representar a cidade de Batatais em todos os eventos esportivos que irá acontecer na nossa região, no nosso estado. Perfeito. E é interessante, né Bosquinho, principalmente esse foco, porque a gente pensa no esporte como uma ferramenta de transformação, né? E focar mesmo nos nossos atletas, né, e propiciar essa participação em jogos, eu falo que é diferente do esporte de mídia, que a gente vê muitas vezes aí, né, que você tem um atleta que é mais garoto propaganda do que atleta em si, né, que é lógico, fez o seu espaço, fez a sua jornada, mas que não atinge esse objetivo claro de transformação local, né? Com certeza, Luciano.
você propriamente diz, né, a respeito dos atletas hoje de mídia, que o atleta profissional, que se ganha milhões de dinheiros aí para poder levar a imagem do produto, a imagem da sua equipe, né, é totalmente diferente do nosso atleta de rua, nosso atleta de pelada, nosso atleta da escola, dos bairros. Isso é muito importante, porque nós aqui, Batatais, propriamente dita a Secretaria Municipal, ela preza para a formação do atleta, formação do cidadão, né? Vê a nossa equipe jovem de ginástica aí, que está indo com o professor Marcelo, a faixa etária de 10 anos, 12 anos de idade, e ser bacana, porque você está ajudando na formação dessa criança, e o prazer de ser da nossa cidade, o prazer de sair da escola, sair dos bairros, sair da periferia, né? O próprio futebol nosso, nós temos todos os atletas da cidade de Batatais que está com o treinamento lá na ONG, Meu Primeiro Passo, fazendo um trabalho maravilhoso, é um trabalho que é desenvolvido dentro da cidade, e a nossa linha é de formar o atleta, ou seja, formar o cidadão, dar oportunidade para aquelas crianças da nossa cidade. Os Jogos Regionais do ano passado, 2017, nós tivemos aí 99% dos atletas todos de Batatais. Algumas modalidades, né, que nós precisamos aí complementar com alguns atletas ou outro, inclusive atletismo, né? Mas esse ano nós temos quase certeza que vamos aumentar aí para quase 100% a participação dos atletas da nossa cidade. Então, sim, o importante é valorizar o nosso atleta de casa, porque é custo baixo, né? É custo zero, vamos dizer assim, e a emoção e o prazer de você ter aquele garoto da sua cidade que vai com amor, né? Que vai com bastante aí determinação para poder representar a sua cidade. Eu, quando fui convocado pela primeira vez para representar a nossa cidade, coincidentemente nos Jogos em Matão, lá em 1980, para mim foi como se tivesse ganhado um prêmio na loteria. Vestir a camisa da cidade, né? Vestir as cores da nossa cidade. Então, assim, eu acho que é muito importante você valorizar essa criança, que ela vai com muito carinho, ela vai com muita emoção, representar aí o esporte amador da cidade de Batatais. Bosquinho, vamos falar um pouquinho a respeito de Copa Verão e Copa 14 de Março, aí, que entrou na rodada final. Teve aí no início de fevereiro, dia 11 de fevereiro, a segunda, né, Copa Verão de Futebol Canindé, e esse ano nós fizemos uma homenagem ao José Vitor Nogueira, né, que todos conhecem como Sula, coincidentemente pai do Marcelo, diretor de esportes. Por que dessa homenagem? Homenagem a um esportista que sempre lutou pelo esporte amador da cidade de Batatais e que pouco foi lembrado, né? Então nós conversamos aí com a nossa equipe e achamos por bem fazer essa homenagem a ele, que sempre fez algo para o esporte amador de Batatais. Iniciou aí com 10 equipes, né, no dia 11 de fevereiro, e nós já estamos aí na fase semifinal, ou seja, nós tivemos neste último sábado, nas dependências do campo da Escola Portinari, 2 rodadas, valendo para a fase semifinal, onde jogou a equipe do 14 de março, que enfrentou a equipe da Vila Cruzeiro vencendo aí por 3-2, uma surpresa muito grande para todos. E o segundo jogo, a equipe do Bangu, que estava aí perdendo de 3-0, acabou empatando com a equipe Novos Amigos. Então, fase semifinal de 2 jogos. Agora, no próximo dia 9, acontecerá o segundo jogo, onde as 2 equipes farão aí a final no próximo dia 16 de junho. E lembrando também, Luciano, que esse campeonato é um campeonato sem fins lucrativos, é um campeonato que não tem gasto algum para as equipes, né? E nós estamos utilizando aí o campo da Manetense, o campo do Portinari e o campo aqui do Centro de Lazer. Então, muitas das vezes, as equipes preferem estar jogando nesses outros 2, né, Portinari e Centro de Lazer e Manetense, até porque as condições do gramado aí são melhor. Então, a gente quer agradecer também a todos os participantes das equipes, né, essas 10 equipes que participaram, parabenizar muito aí as 4 equipes finalistas. Quero até mandar um abraço aqui para o técnico do Novos Amigos do Vacir, também o William e o Cunha, que é o técnico da equipe do 14 de março, o Rodrigo e também o Robertinho, que é o responsável pela equipe da Vila Cruzeiro, e o Heraldo, né, o Heraldo Chagas, que é o responsável da equipe aí do Bangu. Então a gente tem que agradecer e parabenizar para essas equipes terem entendido aí a intenção do campeonato, que é um campeonato aí de consolidação, ou seja, um campeonato solidário, onde nós estamos também arrecadando aí óleo comestível para poder doar para as entidades da cidade. Até o momento nós temos 132 litros de óleos, né, para poder estar doando. Então, além da pessoa praticar o esporte, ela está também colaborando aí com os trabalhos sociais que a entidade de Batatais fazem. E também a Copa 14 de Março, né, que iniciou aí no mês de março
e que vai estar aí chegando nessa segunda-feira na fase semifinal. São 14 equipes que iniciaram o campeonato. E nessa segunda-feira, como já falei, tem a semifinal e posteriormente na próxima sexta-feira a final. Também agradecendo aí todas as 14 equipes que participaram, nenhum incidente grave, né? Acho que a gente preza muito, porque o que a gente diz para os atletas é uma competição que você não pode entender como competição, e sim como jogo solidário, um esporte de final de semana para você se confraternizar, né? E também tem contribuído muito aí com a organização do campeonato. A gente fica feliz por isso, até porque não é fácil organizar um campeonato hoje, né? Apesar de muitas equipes terem a intenção de realmente colaborar conosco, mas a gente fica feliz por poder mais um evento que é uma tradição em Batatais, a Copa 14 de Março. Então nós vamos estar dando continuidade aí, se Deus quiser, e lembrando também que agora no mês de julho, né, nós vamos estar iniciando as inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, que vai estar sendo realizado aí aqui no Centro de Lazer e também no campo da Vila Lopes. Já lembrando aí as equipes amadoras que nos procurem para poder fazer aí a sua inscrição, para, se Deus quiser, no início aí, na primeira semana de agosto, a gente está dando aí o pontapé inicial, mais um campeonato amador da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Batatais. E participação dos espectadores, né? A Odaleia, né, dizendo que o marido dela, o professor Oswaldo Lobos Fernandes, né, trabalhava com cerca de 800 crianças num projeto similar, né, ao que o pessoal chama de segundo tempo, né, por muitos anos. A gente tem várias figuras, né, Bosquinho, que foram importantes na consolidação dos projetos que a gente tem hoje, né? Inclusive quero mandar um abraço para a Odaleia, estou devendo uma visita aí, Odaleia, nós não esquecemos não, mulher do nosso saudoso professor Oswaldo, que fez um trabalho maravilhoso na cidade, e é isso que nós ganhamos, né? O que o professor, no caso ele, professor de educação física, né, que dedicou a sua vida toda ao esporte da cidade, e principalmente aos projetos sociais, porque a gente fala em esporte, o esporte engloba um todo, né? O esporte profissional, o esporte amador, o esporte de alto nível, mas não podemos esquecer do esporte social, o esporte solidário, onde o professor, muitas das vezes nem professor, mas a pessoa aí, ela organiza um grupo de crianças, um grupo de garotos para poder aí se dedicar um período às atividades esportivas do município. Então o professor Oswaldo é para nós aí uma referência muito grande, que durante todo o seu período como professor também tinha o seu projeto aí com as crianças de Batatais. E nós temos outras pessoas na cidade também, Luciano, que desenvolvem um trabalho aí totalmente gratuito, né, para poder fazer com que essa criança saia da rua e venha ter a oportunidade de participar das atividades esportivas da cidade. Então, que vai surgindo mais professores Oswaldo aí na vida, para poder aí contribuir com o esporte e também com a formação dessas crianças que ficam às vezes muito tempo sem ter aí uma atividade para se fazer durante o dia, né? Perfeito. E é importante isso, né, Bosquinho? A questão dos projetos. Vocês agora iniciaram a parceria aí junto ao SESI, né, que tem essa força similar aí também, com um trabalho voltado a um número também muito grande de crianças. Realmente, esse projeto Atletas do Futuro, né, nós conseguimos em maio do ano passado, e agora que nós conseguimos colocar em prática, até porque nós estamos esperando aí um aval do SESI, no qual é nosso parceiro, para poder estar distribuindo os uniformes. Nós começamos aí nossas inscrições, o cadastro das crianças, e nós fizemos uma parceria aí com algumas escolas de filantropia da cidade, ou seja, o Cantinho do Futuro, né, a Escola da PAI, fizemos também com a Escola Lazzarini, onde nossos professores estão atendendo essas crianças, que já é um grupo fechado, né? Então nós estamos estendendo aí para outras escolas também de filantropia, para poder, a meta é atender 1.300 crianças esse projeto, né? Nós estamos aqui no Centro de Lazer, nós começamos o trabalho aí no campo de futebol, voltar ao que antigamente sempre teve, aquelas escolinhas de futebol, de salão, de futebol de campo, de basquete, de voleibol, de handebol. Posteriormente aí vamos estar aí começando também o atletismo, tudo dentro dessa filosofia de trabalho do SESI. Nós estamos aqui também a quadra do Riachuelo, a quadra nova, também desenvolvendo o projeto. Inclusive quero aproveitar o espaço e convidar aí os jovens da cidade de 6 a 17 anos para fazer parte desses projetos, né? Porque nós buscamos o projeto, estamos aí com os profissionais, estamos com o espaço físico adequado, estamos aí com o material esportivo, esperando a você jovem a fazer parte desses projetos,
projetos, né? Nós estamos agora com o professor Marcelo Januário, o Marcelão, lá do bairro o bairro Matadouro, né, como é mais conhecido, que também está nos ajudando aí com o projeto com as crianças lá. Estamos aí fazendo o cadastro deles para poder aí passar esse uniforme e quem sabe a gente atender aí ao maior número possível de crianças da nossa periferia que precisam muito desse espaço e precisam muito desse projeto também dos professores para poder aí desenvolver as atividades esportivas. Perfeito. Bosquinho, a gente agradece aqui a participação e o trabalho realizado aí no esporte, né? Deixando sempre essa dica, né? Para as pessoas procurarem a secretaria, se informarem também das ações. É uma gama muito grande de atividades, né? Parcerizarem mesmo, né? A gente tem uma infraestrutura grande de quadras, de campos, de estruturas na cidade, a gente vê o quanto a secretaria tem parcerizado e está de portas abertas nessas ações, né? Com certeza, Luciano. Eu acho que muitas das vezes a pessoa critica que o espaço está deteriorado, está todo abandonado, está todo quebrado, mas tudo isso acontece em lugares, em locais que as pessoas não adentram, que a partir do momento que você adentrar uma quadra de esporte, um campo de futebol, com certeza, ou até mesmo uma escola, né? Nós temos o programa Escola da Família, que a escola fica aberta aos finais de semana para atividade comunitária, eu tenho certeza que os vândalos não vão estar vindo destruir. Então nós temos que ocupar o nosso espaço que nós temos na cidade. São vários espaços esportivos que nós temos e nós temos que utilizar da melhor maneira possível, né? Então, assim, convido a população, convido a juventude para poder fazer parte desses projetos nossos. Nós estamos aqui no Centro de Lazer, como eu já falei, o ginásio de esportes aí, esperando o atleta chegar, a criança, o jovem, para poder fazer parte do nosso projeto. Eu não poderia deixar de agradecer a nossa administração, em nome do nosso prefeito Zé Luiz Romagnoli e o vice Mazarão, que tem dado todo o apoio necessário para a gente poder aí participar das atividades. Lembrando que aqui em Franca, nos Jogos Abertos, várias cidades não puderam participar devido a essa crise aí do petróleo, né? Nós tivemos aí São Caetano do Sul, São José dos Campos, Taubaté, São Paulo, que não pôde estar presente devido a essa dificuldade. E nós, graças a Deus, por estar aqui perto de Franca e também com o apoio da nossa administração, nós estamos aí com todos os nossos atletas, a média aí de 80 atletas, juntamente com a comissão que está lá participando desses jogos. Então nós não poderíamos deixar de agradecer a administração que tem feito aí o possível e o impossível para que o esporte amador da cidade continue aí desenvolvendo suas atividades. Maravilha. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, né? Nós lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Vocês ficam agora na companhia dos aniversariantes do dia, na sequência com a programação da TV Brasil. E nós voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista. No sábado, a Tainá comemorou mais um ano de vida ao lado do marido Lucas e dos filhos Juninho e Luíde. Felicidades, Tainá!